Oi, eu sou a Gabi e vamos falar hoje do 14º episódio da última temporada de The 100, que pra mim foi um bom episódio sim, considerando tudo que a gente já viu nessa temporada. Eu acho que é um episódio pra gente ficar feliz com bastante cena que foi mostrada ali. Claro que muita coisa do que aconteceu é reflexo, né, do que vem acontecendo nessa temporada e do que aconteceu no último episódio. Então a gente pode criticar isso sim, pode não ficar tão feliz, mas o episódio, no geral, eu achei um episódio bom. E eu vi muita gente falando que, achei mais enrolação, continuaram enrolando e tudo mais. E pode ser sim que ficaram enrolando mais, mas considerando todos os episódios que ficaram enrolando nessa temporada, me vem na cabeça agora pelo menos 5 episódios que foram 100% enrolação e foram ruins. Esse episódio pode ter sido enrolação, mas pelo menos ele foi bom. Eu acho, pelo menos. Então a gente teve cenas muito boas, diálogos interessantes, mas acho que o principal aqui é que a gente voltou pra Terra. E pra mim foi finalmente voltamos pra Terra, né? Porque eu gosto muito das coisas que acontecem na Terra em The 100, então eu tava sentindo muita falta da Terra. E eu fiquei muito feliz que a gente voltou pra cá. Então a gente volta logo no meio do bunker ali, né? Bem no meio da arena de lutas do bunker. E todo mundo já fica meio tipo, uou, pera lá, onde que a gente tá? Vocês reconhecem esse lugar? Também conhecido como Inferno? Então todo mundo fica ali meio tenso, né? O Cadogan vaza, que é uma coisa que eu já vou comentar sobre, porque não gostei. Mas um pouquinho mais pra frente aqui nesse vídeo eu vou falar mais sobre isso. Porque pra mim fica muito fácil quando você tem um jeito de sumir com os personagens do jeito que você bem quiser, né? Um jeito meio mágico até. E vira um recurso meio preguiçoso para um roteiro que já tá meio mal escrito. Mas, como eu falei, a gente já vai conversar sobre isso. Vamos sair do bunker, né? E teve ali o reencontro de todo mundo, né? Parece que finalmente todo mundo tá junto. Menos algumas pessoas que infelizmente morreram. E a Clarke já chega falando que ela matou o Bellamy, que aconteceu isso, que não teve como, ela teve que fazer isso pra defender a Mad e tudo mais. E como já era esperado, a Octavia super entende o que aconteceu, porque lembra uns episódios atrás, quando as duas estão em bardo conversando, que a Octavia fala, eu entendo tudo que você fez pela Mad, tudo que você faria pela Mad, eu faria pela Hope também, então eu te entendo. Então, assim, eles colocaram esse diálogo ali pra mostrar que já ia ficar tudo bem quando a Clarke matasse o Bellamy, né? Então, a Octavia entendeu o que a Clarke fez, apoiou ela, abraçou ela e tudo mais. E aí a Echo também entendeu o que a Clarke fez. Isso, confesso que me surpreendeu um pouco, né? Eu esperava que ela fosse ficar um pouco mais raivosa do que ela ficou. Mas por outro lado, vamos analisar aqui o que o roteiro, né, o que a série entregou pra gente até agora. Todo mundo já tinha sofrido o luto pela morte do Bellamy quando ele morreu no começo da temporada, né, quando deu aquela explosão e ele entrou na anomalia. Então todo mundo já tinha passado por esse processo de luto e já tinha ficado triste. A Echo cicatrizou a cara dela, né, rasgou a cara dela por causa disso e tudo mais. Então assim, eles já tinham passado por esse processo de luto, já tinham aceitado a morte do Bellamy, lá e tal. E aí, quando o Bellamy volta, não é o Bellamy delas. Não é aquele Bellamy que a gente conhece, que a gente ama, não sei o quê. É um Bellamy que tá lutando pela causa do inimigo. Então, não é a mesma pessoa, teoricamente, né? Então, quando esse Bellamy morre, é meio que, tipo, só o corpo do Bellamy morreu. Porque a mente, o coração do Bellamy já tinha morrido lá naquela explosão, no começo da temporada. Eu tô falando isso de acordo com a cabeça dos personagens, tá? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que sim, eles deviam passar pelo processo de luto de novo, eles deviam ficar revoltados. Porque eles tinham literalmente acabado de ganhar o Bellamy de novo, ninguém tinha conseguido conversar com ele, entender o que estava acontecendo e tentar conversar com ele. Basicamente ninguém tentou fazer isso direito, né? Então assim, não dá pra saber se aquele era o Bellamy mesmo ou não. Na minha cabeça é assim que funciona. Sim, eles deveriam passar pelo processo de luto de novo. Não ficar tão tipo, ok, você matou ele, mas ele já estava morto. Não, não é assim que deveria ter funcionado. Mas, já que foi assim que funcionou, tô tentando trazer explicações do porquê disso. Então eu acho que a única explicação mais viável é realmente essa. No começo da temporada, quando teve aquela explosão, o Bellamy, né, cabeça e alma e corpo dele, morreram.
E agora que a Clarke atirou nele e matou ele, o corpo do Bellamy morreu também. Então, tipo, agora foi o pacote completo de uma vez, sabe? Meio isso. Mas tivemos muitos reencontros nesse episódio, eu gostei bastante. Eu vou começar pelo que me deixou mais feliz, que foi a Indra e a Octavia. Finalmente elas se reencontraram, e elas se reencontraram num lugar muito importante para elas, né, para a história delas, que é justamente o bunker. Foi onde a Octavia virou a Blood Raina, onde a Indra ajudava ela no comando das coisas lá do bunker, né? Então eu achei muito legal quando a Indra fala pra Octavia, tipo, somos todos Blood Raina. Eu te ajudei a fazer tudo que você fez lá no bunker, então a culpa não é só sua. Você não tem que carregar isso tudo sozinha. A gente vai enfrentar esses demônios juntas, porque são os nossos demônios. Eu achei muito bonito isso, eu gostei muito da conversa delas, né, do reencontro delas falando do Lincoln. Ai, que saudade, gente. Imagina se o Lincoln tivesse ali com as duas. Ia ser tão lindo, mas tipo, tão lindo mesmo, nossa. Ai, bateu saudades, desculpa. Nem tava no roteiro isso, eu comecei a falar de cabeça. Queria o Lincoln, saudades. Ele ia fazer muito bem pra essa temporada, eu acho. Bom, mas aí a Indra apoia a Octavia e fala, eu tô com você, a gente vai enfrentar isso junto, né? Bora lá. As duas vão juntas pro bunker e aí a Octavia começa a ter aqueles flashes do passado, né? Do que aconteceu lá, de quando ela era Blood Raina. Então quem achou que a Blood Raina não ia voltar, apareceu ali, né? Uns flashes bem rápidos dela. E eu achei bem interessante eles terem colocado isso e terem colocado uma fala da Octavia antes, que ela fala, tipo, eu achei que eu já tinha feito paz com tudo que aconteceu, né? Porque a gente viu na sexta temporada ela matando a Blood Raina. Então, tipo, ela já tinha feito as pazes com isso. Mas eu acho que ela achava que nunca iria voltar para aquele lugar. Então não tinha por que ela se preocupar tanto, né? E aí quando ela volta, meio que todos os traumas e tudo volta de uma vez, sabe? Porque você não espera voltar para aquele lugar. E aí do nada você tá naquele lugar, você fica meio tipo, toda a paz que eu fiz comigo mesma acabou porque eu voltei pro meu inferno pessoal. Então, tipo, eu entendo a cabeça dela ter bugado, ter travado e ela não ter ficado nada feliz de voltar pra lá. Mas também gostei que a Indra tava lá pra pegar a mão dela e apoiar ela e falar, a gente tá junto. A gente tá junto nessa, a gente fez toda aquela merda junto e a gente vai enfrentar os nossos demônios juntos. Foi muito bonito. Também tivemos o reencontro da Indra com a Gaia, finalmente, né? A Gaia voltou, pessoal. Sim, a Gaia voltou. E finalmente as duas se reencontraram, né? A Indra e a Gaia. Fiquei super feliz com esse reencontro delas. Achei muito bonitinho a Indra lá, toda orgulhosa da Gaia, falando com ela, de tipo, você é minha filha, eu te amo, não sei o que, foi tão bonito. E depois as duas lutando juntas também contra o Sheiheda, foi muito da hora, mas tô me adiantando um pouco aqui, eu já chego nessa cena, porque a gente teve um outro reencontro muito bonito, e acho que assim, finalmente tivemos alguma coisa decente desse casal, que foi o Miller e o Jackson juntinhos, numa cena muito fofa. E ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com essa cena, eu fico revoltada. Porque a gente não tem nada de Miller e Jackson nunca. Então quando a gente ganha qualquer migalha deles, a gente fica super feliz, super comemora, tipo, ai, que cena linda, não sei o quê. Quando na verdade isso é o mínimo que a gente merecia durante todas essas temporadas que eles estão juntos, sabe? Tipo, era o mínimo do mínimo. Principalmente depois que a gente sabe que o Miller teve duas cenas cortadas nos últimos episódios. Não sei se o Jackson teve, não sei se o Miller teve mais cenas cortadas, mas a gente sabe que o Miller teve duas cenas cortadas nos últimos episódios. E isso é extremamente revoltante. Então, ganhar essa cena deles foi lindo, foi maravilhosa. E sim, eu vou exaltar essa cena muito. Mas me revolta pensar que isso são só migalhas de tudo que a gente deveria, que a gente merecia e que eles mereciam também. Então, fico feliz, mas fico revoltada ao mesmo tempo. E por fim, o nosso trisal também se reencontrou, que é o Murphy, a Emory e a Raven. Os três estão juntos de novo. Eles não são um trisal, gente, eu sei, mas da minha fanfic aqui, na minha cabeça, eles são, tá bem? Então, não me julguem tanto, porque eu fiquei muito feliz que os três estão juntos de novo, e eles são realmente um núcleo, né? Então, os três estão ali juntos, tentando consertar o capacete, tá um cutucando o outro, como sempre. Fiquei meio triste com a parte que o Murphy vai lá e força a Raven, né? Faz, tipo, uma manipulação com ela. Mas esse momento serviu pra mostrar que o Murphy tá muito mal com a morte do Bellamy, né? Então, que ele fala pra Emory, tipo, 6 anos vendo o Bellamy
manipulando a Raven serviram pra alguma coisa. E ele fica super chateado. E quando eles estão na floresta também, a gente vê o Murphy derramando uma lágrima e tal. Então, assim, eu acho que tivemos pouquíssimos momentos das pessoas sofrendo a morte do Bellamy mesmo, né? E o Murphy foi a que mais mostrou isso no caso. O Miller também mostrou naquele momento que ele tava conversando com o Jackson, né? Que ele fala, tipo, pai, nem consegui perdoar ele, que merda, né, e tal. E o Murphy realmente mostrou que ficou triste com isso, e eu sei que o ator, né, o Richard Harmon, ficou muito triste com a morte do Bellamy. Então, eu gostei de ver que o Murphy também ficou triste com isso. Então, foi um momento importante, um momento triste e que a gente quase não viu no episódio, né? Como eu falei, as pessoas já estavam meio conformadas com a morte do Bellamy. Então, ver alguém realmente sofrendo por isso foi legal. Triste, mas legal. E calma, eu sei que a Mad também sofreu e tá revoltada, mas eu já vou chegar nela porque tem mais coisa pra falar da Mad além disso. Pra mim, Gabriela, Jordan e Hope não tem nada a ver. Nada a ver. Tipo, tão forçando um casal fofinho ali só pro fandom dar uma quietada. Eu sinto isso, sabe? Tá, vamos pensar. O Jordan não era amigo do Bellamy, a Hope nem conhecia o Bellamy. Então, assim, tá ok eles não estarem sofrendo e tudo mais, mas... não consigo ver um romance nascendo nesse meio. Até porque, vamos lembrar que o Jordan e a Hope também não se conhecem. Eles se conhecem o quê? Uns 3 dias? 4 dias no máximo? Não sei, tipo... Não dá pra querer me falar que sim, vai rolar um romance ali, eles são um casal lindo, perfeito, super fofos. Não, não tem nada... Pra mim, gente, tá? Se você shippa, ótimo. Ah, pra mim não tem nada a ver, tá sendo forçado, não combina... E assim, tá destoando total do resto, é só pra tentar dar uma arquetada assim, tipo, olha só, tá uma merda acontecendo, mas olha que casal fofinho que a gente tá entregando aqui pra vocês. Então, eu não consigo comprar essa ideia do Jordan com a Hope. Principalmente, brincadeira, mas eu não gostei do fato do Jordan ter tirado o Murphy da frente da Hope. Eles iam finalmente se conhecer, finalmente conversar, e o Jordan fala, deixa que eu cuido disso. A Hope gostava do Murphy quando era pequena, deixa ela conversar com o herói dela, sabe? Que saco, Jordan, sai daqui! A gente teve a Nyla, bêbada pra caramba, e eu acho que isso é um outro jeito de mostrar luto também, então gosto do que aconteceu, ficou legal, gostei. Meio tipo, o mundo tá acabando, meus amigos estão morrendo, vou encher a cara mesmo e foda-se. É um pouco problemático pensando por esse lado, sim, mas eu acho que faz sentido, combina com a Nyla até. E é um jeito de sofrer, né? Então, tá bom, fazer o quê? Aí a gente teve uma conversa, né, da Nyla com a Echo. E eu achei bem legal essa conversa. Eu sei que todo mundo surtou. Ai, a Nyla é asgueda, falem disso e não sei o quê. Mas, tipo, não tem muito o que falar, gente. Ok. Metade da família da Nyla é asgueda, a outra metade é tricru e tá tudo certo. Até porque, teoricamente, nem existem mais os clãs, né? Tipo, o Octavia juntou todo mundo em one crew, então... Pra que a gente vai ficar voltando na tecla dos clãs? Tipo, eu sei que o Sheiheda deu uma separada de novo, mas, tipo, tanto faz isso, sabe? Não tem mais clã, não tem mais Grounder, então, tanto faz. Mas nessa conversa a gente teve a Echo finalmente admitindo que ela não chama Echo, que ela chama Ash. E eu achei isso bem interessante, né? Eu acho que, assim, demorou, mas calma, cada um no seu tempo, né? Eu acho que era uma coisa muito pessoal dela. Gostei dela ter falado que ela chama Ash, na verdade, né? E isso me fez perceber que toda aquela jornada que eu falo desde o começo dessa temporada, que eu quero que a Echo faça, de descobrimento, de autoconhecimento, de saber quem ela é e ser ela mesma, finalmente aconteceu. Então foi meio por vias tortas que a gente chegou nessa jornada de autoconhecimento da Echo, mas finalmente chegamos e eu gostei bastante. Então sim, fiquei muito feliz que ela admitiu que chama Ash. Gostei bastante da conversa, gostei bastante dela falando sobre isso. E fiquei bem feliz. Minha menina Ash, toda crescida. Adorei. O Gabriel, perfeitíssimo. Esse é um dos personagens mais incríveis que The 100 já trouxe. Eu gosto muito do Gabriel. Sim, gosto no presente, porque eu ainda gosto muito dele, mesmo apesar do que aconteceu. Mas então, vamos lá. A gente viu ele primeiro ali tocando piano, super fofo. Esse cara é maravilhoso. Ai, gente, ele é maravilhoso. Aí ele começou a ensinar a Mad a tocar piano também, e foi super fofo, foi super lindo, um momento todo fofo, assim, sabe? E aí, ok, o Sheiheda apareceu, esse cara não morre nunca, não aguento mais olhar pra cara dele.
Então o Sheiheda apareceu, matou o Gabriel, né? Ele primeiro deu uma facada no Gabriel, aí o Gabriel ficou lá meio mortinho no piano. E aí quando o Sheiheda ia matar a Maddie, o Gabriel teve um lapso de adrenalina ali, pulou em cima do Sheiheda, salvou a Maddie. E aí o Sheiheda, super sádico, começou a dar facada sem parar no Gabriel, né? Foi péssimo. E mesmo assim o Gabriel ainda conseguiu dar uma segurada ali pra esperar todo mundo chegar e se despedir dele. Infelizmente a Echo não se despediu dele, o que é muito triste, porque ela não se despediu nem do Bellamy e nem do Gabriel. Tipo, isso é muito triste, tipo, mesmo, muito triste. Eu fiquei muito chateada pensando nisso. E uma coisa que eu vi no Twitter que me deixou bem emocionadinha, assim, foi que, tipo, quando a Hope apareceu no final da 6ª temporada, ela desmaiou nos braços do Gabriel. E agora que o Gabriel morreu, ele morreu nos braços da Hope. E eu tô quase chorando falando isso, porque eu tô muito triste. Eu gostei que ele decidiu morrer, né? Porque é o que ele sempre fala, morte é vida. Então, chegou a hora dele, tipo, pô, ele já tá vivo há tantos anos, tantas centenas de anos. E ele chegou no momento dele. Quando a gente fez o bolão das mortes lá no vídeo da Aline, eu falei que o Gabriel iria morrer. Mas agora que ele morreu, eu tô muito mal. Eu não queria nem ter cogitado isso, porque eu tô muito chateada. Tipo, nessa temporada o Gabriel realmente conquistou meu coração. Ele virou um personagem muito querido meu. Então eu fiquei muito triste com a morte dele. Tipo, muito triste mesmo, assim, de verdade. Foi algo que me doeu. E vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas também foi meio em vão essa morte. Mas só um dado curioso aqui pra vocês, em 2 episódios, 2 homens de cor foram mortos em The 100. Se a gente for considerar alguns episódios mais pra trás, 3 homens de cor foram mortos, né? O Nelson, o Bellamy e o Gabriel. Só uma curiosidade aqui pra vocês, porque acho que é sempre importante a gente trazer à tona essas discussões. Então, como eu tinha falado antes, teve aquela luta da Gaia e a Indra contra o Sheiheda e infelizmente o Sheiheda continua vivo, ele ainda não morreu, eu não aguento mais esse cara, tá mais barato do que o Murphy, sobrevive a tudo, acho que se uma bomba explodir ele vai ficar vivo. E o que eu tinha falado no começo do vídeo, né, sobre aquela coisa do Cadogan desaparecer, então, aconteceu a mesma coisa com o Sheiheda agora, né, ele usou aquela faquinha de tag que a Hope usou no Octavia no final da 6ª temporada. Então a gente vê isso de novo agora, só que assim, quando você acha um recurso pra sumir magicamente com os seus personagens, fica muito fácil você colocar isso sempre que você tá afim. Tipo, você não quer que esse personagem morra agora? Enfia a faquinha nele e ele vai desaparecer. Então, eu acho muito preguiçoso você fazer esse tipo de recurso, né? E usar ele muito. Tipo, só nesse episódio aconteceram 3 vezes dos personagens sumirem. Primeiro o Cadogan, aí o Sheiheda e no finalzinho a Maddie. Então assim, fica meio cansativo, é um recurso da hora, mas usa com parcimônia, sabe? Tipo, do nada, 3 vezes no mesmo episódio, cansa. Então é meio isso, você pega um roteiro que já tá meio mal escrito e você ainda adiciona um recurso preguiçoso a ele, né? Então, não é uma combinação muito boa. Como eu falei que eu ia falar da Maddie mais pra frente, chegou o momento de falar dela, né? Primeiro que eu entendo a revolta dela, né, com a Clarke, mas acho que ela não precisava ter jogado todas aquelas coisas maldosas, por assim dizer, na cara da Clarke, naquele momento. Porque a Clarke ainda tava processando as coisas, né, tava meio de luto também e tal. Então, a Maddie ter sido meio grosseira e bem revoltadinha ali, foi meio triste. Mas, por outro lado, combina super com a Maddie que a gente conhece desde a 5ª temporada. Acho que pelo menos um personagem fiel às origens deles, né? E coerente com o que vem acontecendo desde sempre, eu acho que vale aqui um momento pra gente dar uma comemorada. Apesar de ser por uma coisa triste, né? Pelo menos tá coerente com o que a Maddie sempre foi. E é aquela coisa, né? A Clarke sempre quis blindar a Maddie de tudo. E a Maddie já nunca gostou disso. E aí, quando a Maddie começa a ter uma vida, né? Tipo, lá em Sanctum, ela tava conhecendo outras crianças, tava tendo uns crushes e tal. Então, assim, quando ela tava conhecendo a vida mesmo, ela tava começando a viver, a Clarke vai lá e tira isso dela, né? Tira ela de Sanctum, tira a chance dela ir embora da Terra de volta pra Sanctum, né? Quebrando o capacete. E aí ainda tem a questão da morte do Bellamy. Então, tipo, a Clarke já tinha abandonado o Bellamy uma vez pra salvar a Maddie.
Aí a Mad ficou brava com isso, e aí agora ela matou o Bellamy também meio que em nome da Mad, então óbvio que a Mad vai surtar, porque meio tipo, a culpa dessa morte também vai ficar um pouco nos ombros dela, porque foi por causa dela que a Clarke matou o Bellamy. Então, pô, se coloca no lugar da menina, vocês não iam surtar também? Eu não ia gostar de ter a culpa dessa morte nas minhas costas, ou de qualquer outra morte, no caso. Então eu super entendo e super apoio a Mad ficar revoltada, de verdade mesmo. E eu também super entendo no final ela catar aquela faquinha com o tag, né, de bardo e enfiar nela mesma. Porque, primeiro, vamos combinar aqui, né? Ela foi criada pela Clarke. E a Clarke é sempre a pessoa que prefere se sacrificar pra salvar todo mundo, né? Então, tipo, é só ver a circunstância que as duas se conheceram lá no finalzinho da 4ª temporada, né? Que foi a Clarke ficando pra trás pra salvar todo mundo, né? Conseguir os amigos dela irem lá pro anel no espaço. E ela tava se sacrificando ficando pra trás. Ela não sabia se ia sobreviver ou não. Então a Mad conheceu a Clarke desse jeito, ela ficando pra trás pra salvar todo mundo. Então, considerando isso, faz total sentido o que a Mad fez. Agora, considerando todo o enredo, todo o roteiro dessa temporada, que nem eu falei que o Gabriel e o Bellamy morreram em vão, é porque os dois morreram, tipo, meio que por causa da Mad, assim, né? Tipo, o Bellamy porque iria entregar a Mad e o Gabriel porque tava salvando a Mad, né? Então, tipo, a Clarke matou o Bellamy justamente pra Mad não ir para as mãos de Bardo. E o Gabriel morreu justamente para não deixar que a Mad fosse para as mãos de Bardo. E onde tá a Mad agora? Em Bardo, por livre e espontânea vontade. Então assim, é o que eu falei, eu entendo a atitude da Mad, talvez eu teria a mesma atitude se eu tivesse na situação dela, mas considerando o roteiro, essas duas mortes foram em vão, elas foram sem sentido, então assim, isso não é legal. Então assim, sobre a morte do Bellamy no episódio passado, eu vi muita gente falando, ai, porque fez sentido, ai, porque foi coerente. Gente, o roteiro foi escrito naquele episódio pra passar essa sensação de que fez sentido e de que foi coerente, porque eu conheço essa série há muitos anos, eu acompanho The 100 há muitos anos, eu analiso The 100 há muitos anos. Então, na minha cabeça tava óbvio que foi sem sentido, que foi sem noção nenhuma aquela morte. E esse episódio mostrou que sim, foi sem sentido, foi sem noção, foi sem coerência, foi, tipo, literalmente pra nada. Porque a morte do Bellamy foi pra impedir que o caderno e a Mad fossem parar nas mãos do Cadogan, e agora o Cadogan tem não só o caderno, como a Mad também. Então, assim, vocês entendem quando eu falo que foi em vão, que foi pra nada a morte do Bellamy? Se você ainda acha que foi coerente, que fez sentido, que não, teve um propósito, beleza, não tem problema. Mas a gente tem que lembrar que a morte do Bellamy foi mais por uma circunstância de bastidor do que por uma circunstância da série mesmo. Acho que é sempre importante a gente ter isso em mente quando for analisar essa situação. Mas os fatos estão aí, você interpreta eles como você quiser. Então agora estão faltando 2 episódios para acabar a série, né? E parece que, apesar de a grande guerra final ser mais um teste, de acordo com o que o Jordan tinha dito, o pessoal de Bardo vai pegar em armas, então a gente vai ter uma batalha sim. A gente viu na promo, né, que eles estão lá se preparando, pegando umas metralhadoras deste tamanho, né, todo mundo de armadurinha, pronto pra ir pra guerra. Vai acontecer, vai ter uma batalha, vai ter sangue, vai ter gente morrendo de novo. Eu sinceramente não consigo pensar em muitas teorias pro final, né, eu acho que prefiro nem criar tanta teoria pra não ter expectativa de alguma coisa acontecendo. Mas aquelas pílulas azuis que o Shaeeda levou pro bunker, né, parece que também são aqueles nanos trackers que o Cadogan usou, então parece que a Octavia e a Clarke vão tomar aquela pílula e vão chegar em Bardo. Ainda tem toda a questão de que o bunker desmoronou ali, né, porque o Miller catou aquela bomba, jogou dentro de uma salinha que o pessoal de Bardo quis explodir todo mundo. E eles meio que conseguiram, porque o bunker tá desmoronando todo ali, né? Deu pra ver pela promo que o Murphy e a Emori vão sofrer bastante e eu espero que nada demais aconteça com eles, que seja só, tipo, uma pedra em cima do pé de algum dos dois. Mas o que me preocupa mais é que a Raven tava sozinha, a gente não viu ela na promo, a gente não sabe o que aconteceu com ela. E a Echo e a Nyla também perdidas ali, a gente não sabe o que aconteceu. Eu tô, sinceramente, bem nervosa com esse desmoronamento aí pra saber o que aconteceu e se todo mundo vai ficar bem. Porque, sinceramente, já não me basta a Cersei e o Jaime em Game of Thrones terem morrido com um desmoronamento. Se alguém em The 100 morrer com uma pedra na cabeça, eu vou ficar muito revoltada, vocês não estão entendendo.
E a gente sabe também que no próximo episódio a Mad vai pro MCAP, então a gente vai ter memórias dela. A gente já viu ali que tem uma memória da Clark, né, de cabelo curtinho, então é da Mad mesmo. Mas a gente pode ter memórias mais antigas, memórias de outros comandantes, memórias de vocês sabem quem. Então eu vou deixar em aberto aqui pra vocês falarem o que a gente pode ver nas memórias da Mad no próximo episódio. Será que ela vem? Será que ela não vem? Vocês sabem de que eu tô falando? Me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Quais são as expectativas pro próximo episódio, que é o penúltimo episódio de The 100, né? Tá acabando literalmente agora, cada vez mais perto. Faltam 2 episódios. Me conta tudo que você espera aqui pro próximo e tudo que você achou desse também. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Também deixa aquele like aqui nesse vídeo porque me ajuda muito e até a próxima.